segunda parte da nossa discussão, então, é como tratar uma mielomeningocele fetal. Existem várias técnicas disponíveis para o tratamento da mielomeningocele no feto. E o nosso grupo desenvolveu algumas delas, tá? Algumas dessas técnicas foram técnicas que nós criamos e outras foram coisas que a gente modificou do que já havia sido criado. Mas hoje, no meu grupo, tá? Eu uso 3 diferentes técnicas para a correção da mielomeningocele e aprendi que a melhor coisa que tem é ajustar a técnica ao tipo do defeito na coluna do bebê e à idade gestacional em que esse bebê chega até nós para a correção da mielomeningocele. Então eu vou explicar para vocês aqui no computador, em esquemas, quais são essas diferentes técnicas que a gente usa, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então aqui tá a técnica que nós temos usado há mais tempo e que foi desenvolvida por mim e pelo meu grupo é a técnica da mini-histerotomia, que é uma cirurgia aberta para correção de mielomeningocele, na qual nós realizamos uma incisão muito pequenininha no útero para expor o defeito do bebê e corrigir o defeito do bebê. Então aqui na técnica da mini-histerotomia, vamos imaginar que isso aqui é a barriga da gestante, que isso é o útero e tem um bebezinho ali com a mielomeningocele aqui. Nós fazemos uma incisão na barriga da gestante, é uma cicatriz de uma abertura como a gente faz para fazer uma cesariana, mas um pouco maior, um pouco mais larga. A gente expõe o útero e uma vez expondo o útero, a gente posiciona o bebê e fazemos uma incisão no útero em cima da onde está a mielomeningocele do bebê. E ali a gente corrige a mielomeningocele do bebê, fecha o útero, bota o útero para dentro de novo e fecha a parede abdominal da gestante. Essa incisão que a gente faz no útero tem 2,5 a 3,5 centímetros. É uma incisão muito pequenininha e nos permite corrigir mielomeningoceles em fases muito precoces da gestação. Então, com 19, 20, 21, 22 semanas de gestação, é uma cirurgia muito fácil de fazer. Mas a mini-histerotomia permite que a gente corrija qualquer tipo de defeito na coluna do bebê, aqueles defeitos mais extensos, que tem pouca pele para a gente fechar, né? Então qualquer tipo de lesão a gente consegue fechar muito bem, sem essa criança ter que ser reoperada no pós-natal, né? E é uma técnica que também permite a gente fazer cirurgias muito precoces, sem ter partos muito prematuros por conta disso, tá? Por conta disso. Então a mini-histerotomia é feita desse jeito, tá? Uma outra forma de corrigir a mielomeningocele do bebê é expor o útero e, ao invés de fazer uma incisão no útero, entrar com 2 ou 3 equipamentos de laparoscopia ali para corrigir a mielomeningocele. Então a gente abre a parede abdominal da gestante, expõe o útero e, ao invés de fazer uma incisão no útero, a gente entra com 3 equipamentos de laparoscopia para corrigir essa mielomeningocele fetal. Depois a gente tira esses equipamentos, bota o útero para dentro de novo, fecha a parede abdominal. Essa técnica é bem legal para fazer quando a gente percebe que o bebê tem bastante pele para ser fechado em cima da lesão. Não é? Então não é muito legal quando a espinha bífida é muito extensa, tem pouca pele para fechar em cima da lesão, né? A correção aí com essa técnica pode não ficar muito legal, tá? Aí a gente opta pela mini-histerotomia. Mas de qualquer forma é uma das maneiras que a gente tem para corrigir a mielo. A gente opta por usar esse tipo de técnica quando a gestante vem um pouquinho mais tarde, chega um pouquinho mais tarde pra gente, depois de 23 ou 24 semanas, porque a gente não consegue fazer a correção laparoscópica da mielo em fases muito precoces da gestação, tá? Perto de 19, 20 semanas não dá para usar laparoscopia.
Então a gente vai usar essa técnica um pouco mais tarde e eu proponho o uso dessa técnica quando eu tenho certeza que eu vou conseguir corrigir essa lesão e não deixar nenhum resquício para ser operado depois do nascimento, tá? Então é uma opção bem legal, tá? Eu desenvolvi uma técnica de suturar a membrana amniótica para não dar muita ruptura precoce de membrana ao longo da gestação, então a gente consegue fazer isso direitinho. E uma outra técnica é a técnica fetoscópica sem ter que abrir a parede abdominal da gestante, sem ter que expor o útero, tá? É a técnica fetoscópica percutânea, e aqui a gente introduz 3 equipamentos de laparoscopia no útero e corrige a mielomeningocele. E depois de corrigir, a gente retira ali os endoscópios e a gestante vai ficar só com 3 furinhos na barriga. Hoje eu também disponibilizo esse tipo de tratamento porque demorou um tempo para eu descobrir, né, como fazer para suturar a membrana amniótica, né, que segura o líquido amniótico então dentro do útero. Então eu desenvolvi uma técnica para isso, de tal maneira que fazer esse tipo de cirurgia se tornou seguro na nossa mão, com baixa taxa de ruptura muito prematura de membranas. Mas também, sendo uma técnica laparoscópica, ela não nos permite fazer a correção da mielomeningocele fetal em fases muito precoces, menos do que 24 semanas de gestação, né? Porque menos de 24 semanas de gestação, o útero é muito pequenininho. E os instrumentos de laparoscopia, sejam eles usados em útero exposto ou na cirurgia percutânea, eles não cabem dentro do útero. Então tem um período aí que vai de 19 a 24 semanas, uma janela muito grande, tá? De quase um mês, que a cirurgia de mielo por endoscopia, seja ela percutânea ou uma cirurgia mista com exposição do útero, é muito difícil de a gente usar, porque os instrumentos não cabem, não tem espaço intraútero para a gente usar os equipamentos de laparoscopia, e a gente acaba então lançando mão da técnica que a gente desenvolveu há 5 anos, que é a técnica da mini histerotomia, que é uma técnica muito versátil, eu posso usar em qualquer idade gestacional e para qualquer tipo de lesão. Então, as técnicas laparoscópicas, elas têm essa pequena desvantagem de a gente não conseguir usá-las, principalmente nesse período de 19 a 24 semanas, que é um período longo, né, que o bebê fica com a exposição daquele tecido nervoso ali ao líquido amniótico, e a gente gostaria que ele não ficasse, tá? Então as técnicas laparoscópicas têm essa pequena desvantagem, mas elas têm a vantagem de ser um pouco menos agressiva para o útero, né, porque são furinhos que vão ser feitos no útero, e um pouco menos agressivo também quando a gente usa a percutânea, né, a técnica percutânea, que não precisa fazer a exposição do útero. Por fim, a técnica percutânea, essa última, né, ela oferece algumas outras dificuldades. Uma delas pode ser a posição da placenta, que pode dificultar um pouco a introdução desses equipamentos de laparoscopia. Então veja, quando nós discutimos uma série de informações aqui, que quanto mais cedo a gente corrige uma mielomeningocele fetal, menores são as sequelas neurológicas para essa criança. Existem várias formas diferentes de tratar, ou várias técnicas diferentes para a abordagem da mielomeningocele fetal, né? E não existe uma técnica melhor do que a outra, mas existe aquela que se ajusta melhor a determinadas situações. Então eu mostrei aqui 3 que nós usamos no nosso trabalho, nós disponibilizamos no nosso grupo, né? Que são a técnica da mini histerotomia, a técnica laparoscópica com exposição do útero e a técnica laparoscópica percutânea. E eu chamei atenção para vantagens e desvantagens de cada uma delas, que eu vou novamente resumir aqui. A mini histerotomia, então, permite que a gente corrija bem fechadinho, sem necessidade de reoperação, qualquer tipo de lesão na coluna do bebê, independente do tamanho, se tem muita ou pouca pele.
A mini esterotomia permite a gente corrigir qualquer uma e nos permite operar o bebê bem cedo na gestação, de 19 a 26 semanas, mas tem a vantagem de permitir a correção da mielo de 19 a 24 semanas, que é um período em que o uso da laparoscopia é um pouco mais limitado, porque o útero é muito pequeno. Então tem a vantagem de ser super versátil em termos de idade gestacional, qualquer tipo de lesão fetal fica bem operado usando essa técnica e a gente pode operar o bebê muito cedo com essa técnica. As técnicas laparoscópicas têm a principal limitação de eu não poder usá-las tão cedo na gravidez, principalmente abaixo de 24 semanas. Então a gente, acaba perdendo tempo aí, atrasando, a correção da mielo, a gente piora as sequelas neurológicas desse bebê a longo prazo. Mas quando a gestante chega até nós, depois de 24 semanas, a gente vai analisar o tipo da lesão fetal, posição da placenta, características do útero da gestante, e nós vamos ajustar e ver qual é a melhor técnica para eu aplicar nesse intervalo que vai de 24 a 26 semanas de gestação, ou eventualmente até um pouco mais do que isso, 27, 28 semanas, Então nós vamos ajustar, nós vamos ver como é que a gente pode corrigir melhor essa lesão do bebê sem ter que reoperar depois e qual é a técnica menos agressiva que eu posso usar para isso. Então, se é uma lesão muito grande, que tem pouca pele, difícil de corrigir por endoscopia, a gente usa a mini esterotomia. Se é uma lesão que tem bastante pele, que dá para fechar direitinho, com o uso da endoscopia, a gente vai analisar ali tecnicamente se a gente pode fazer essa correção com a endoscopia no útero exposto ou com a endoscopia percutânea, Então a mensagem final, mais importante com relação a quando e como corrigir uma mielomeningocele fetal, a mensagem final mais importante é: quanto mais cedo, melhor. E nós devemos adaptar a técnica menos agressiva à idade gestacional mais precoce possível para corrigir essa mielomeningocele e, obviamente, ao tipo de lesão na coluna do bebê. Então, nós adaptamos a técnica à idade gestacional e ao tipo de lesão. Quanto mais cedo, melhor, Quanto menos agressivo para o útero e para a gestante, também melhor. Então a gente tem que fazer esse tipo de ajuste.